Professor Eli, prazer recebê-lo de volta aqui no programa, viu? Prazer é todo meu. Boa tarde a você e aos ouvintes. Para a gente falar, entre outros fatores, da visita do presidente Bolsonaro a Nova York, à Assembleia Geral da ONU, e aí no retorno, o ministro da Saúde acabou acometido aí com a Covid, vai passar mais 14 dias lá sendo pago com o nosso dinheiro. Foi uma visita marcada por polêmicas, não é, professor? Já tornou-se, infelizmente, rotineira, né? A passagem do presidente da República quando se tem grandes eventos internacionais. Quando não é o discurso que é proferido por ele, são seus seguidores, seus assessores, que sempre deixam a mácula nada agradável na história política do Brasil no cenário internacional. Professor Eli, qual a avaliação que o senhor faz da participação do Brasil e Bolsonaro? Óbvio, o discurso do presidente ontem lá no encontro da ONU. Bem, o discurso é um discurso totalmente distante da realidade do Brasil. Quem vive no Brasil sabe que a parte do discurso não se sustenta. Nós sabemos que o governo, desde o início, sempre teve uma política com de costas para a questão ambiental. Quando fala de um auxílio que foi dado durante o período mais crítico da pandemia, é bom as pessoas lembrarem que esse auxílio só foi dado graças ao Congresso Nacional, em especial à Câmara Federal, porque ele queria dar apenas R$ 200. Terceiro, parte dos brasileiros que estavam fora do Brasil só retornaram porque também o Congresso pressionou a fretar um avião, porque ele também não queria trazer de volta essas pessoas. De modo que o discurso que ele profere na ONU, quem está no Brasil sabe muito bem que é bem diferente da realidade. Uhum. Professor Eli Ferreira, a gente está acompanhando também a discussão lá na CPI, o relatório era para ser entregue esta semana, mas o Renan Calheiros já informou que vai pelo menos até a primeira semana de outubro. O que deve acontecer de mais grave na CPI? Devemos ter novidades que possam interferir de alguma forma na política? Acredito que sim, dependendo do desenrolar da CPI e até onde ela vai ganhar a credibilidade da população. A CPI ela é necessária, ela às vezes é prejudicial quando muitos dos parlamentares perdem de vista esse papel e passam a tirar proveito de pequenos eleitorais. Agora, a CPI ela será bem vista pela população caso as provas sejam robustas e os verdadeiros responsáveis sejam punidos de acordo com cada delito que foi praticado. Uhum. Professor Eli Ferreira, sobre a reforma eleitoral, a comissão do Senado rejeitou a volta aí das coligações e a proposta segue para o plenário. Dificilmente deve passar, não é? Assim, o que é estranho é que o vereador, em tese, ele é o parlamentar, o político mais próximo do povo. Mas, infelizmente, o Congresso Nacional faz teste com as câmaras municipais. E testa, aí quando eles veem que o resultado não foi tão bem aceito e que pode ser prejudicial a eles, aí eles querem voltar. O que é lamentável é que as câmaras de vereadores são usadas como teste nesse país. Uhum. Muito bem, você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com o professor Eli Ferreira, ele é cientista político. Deixa eu aproveitar que o senhor está aqui com a gente, saindo dessa questão da fala do presidente e do cenário nacional. Vamos vir aqui para Pernambuco, porque a gente tem visto algumas movimentações, por exemplo, o DEM e o PSL estão se unindo nacionalmente. Até que ponto isso pode interferir, por exemplo, na regionalização aqui, professor? O Mendonça Filho está aí, eu acho que há uns 14 anos à frente do DEM, com a junção com o PSL. Quem é que vai comandar isso aqui? Mendoncinha ou o Bivar, Luciano Bivar do PSL? E como é que vai ficar essa questão? Essa é uma boa pergunta, porque você tem dois partidos que têm cacique. A pergunta fica, quem é que vai ser índio nessa história? Geralmente não se quer ser índio, geralmente se quer ser protagonista. O PSL é um partido mais jovem, o DEM tem toda uma trajetória política, mas o que se observa nesse cenário é que a fusão desses partidos, eles se tornam uma grande bancada no Congresso Nacional.
E isso assusta o presidente da República, porque parte do DEM já não mais comunga com as ideias do presidente e muito menos o PSL. Uhum. Ainda com relação aqui a Pernambuco, a Frente Popular tem ensaiado aí um nome diferente daquilo que estava sendo proposto, no caso do o próprio Geraldo Júlio, né? Agora já se fala até no nome de José Múcio Monteiro, o Zé Neto. O senhor acredita que o PSB, a Frente Popular, deve fazer o que Eduardo fez, por exemplo, quando lançou o Paulo Câmara, quando lançou o próprio Geraldo, colocar um nome que esteja fora dos holofotes? Antigamente, Bassan, existiam aquelas chamadas candidaturas naturais. Naturalmente se sabia quem era o candidato. Mas desde que Eduardo Campos assumiu o governo do Estado, a partir daí, quando ele lançou o Geraldo candidato a prefeito, quando ele lançou o Paulo Câmara candidato a governador, essa história que fazia parte do Senado de Pernambuco de candidaturas naturais, elas praticamente desapareceram e deixaram de ser candidaturas naturais para ser candidaturas tiradas da cartola de quem dita as regras do cenário de cada partido. De modo que o PSB teria Geraldo Júlio como candidato natural, mas ele vem se pronunciando dizendo que não quer. Não se sabe até que ponto isso é jogado político ou se realmente a notícia procede. Uhum. Esse lance de colocar alguém, porque pronto, o prefeito Geraldo Júlio, o ex-prefeito Geraldo Júlio, por exemplo, hoje secretário, há ali aquelas denúncias do Covidão, de possíveis irregularidades, e isso com certeza seria explorado em uma campanha eleitoral, né? Talvez seja esse o motivo de colocar alguém com menos desgaste? É possível que sim, né? De que exista um receio e de que essas denúncias elas venham aflorar durante o período eleitoral e causando muito mais dificuldade na campanha do PSB. Então, para evitar surpresas, é possível que o partido não esteja disposto a comprar uma briga muito grande e lançar uma candidatura mais leve, mais suave, para tentar manter mais 4 anos no comando do Palácio do Campo das Princesas. Uhum. Professor Eli Ferreira, muito obrigado pela participação com a gente nesse papo legal e até o próximo encontro, tá bom? Um grande abraço a você e aos ouvintes. E é sempre um prazer poder participar do seu programa, tendo em vista que você é um radialista com bastante competência e que tem uns ouvintes seletos. Um grande abraço a você e aos ouvintes. Conversamos, portanto, com o cientista político Eli Ferreira, aqui no Pernambuco no Ar.